Chinese virus. We're dealing with the coronavirus. Proteger y enfrentar la pandemia. Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa estreia do CNN Mundo, o programa que apresenta as principais notícias e análise do que aconteceu de mais importante no mundo. Estamos no canal 577 e em www.cnnbrasil.com.br. O deputado Eduardo Bolsonaro responsabilizou o que ele chamou de o regime autoritário da China pela proliferação do coronavírus. O embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, respondeu duramente e exigiu uma retratação. O chanceler Ernesto Araújo entrou em campo e respondeu que o deputado não fala em nome do governo brasileiro, mas que não atacou o presidente chinês Xi Jinping. E pediu, por sua vez, uma retratação do embaixador chinês. Nós estamos aqui com o chanceler Ernesto Araújo para falar deste e de outros temas da política externa brasileira. Ministro Ernesto Araújo, muito obrigado por participar da estreia do CNN Mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma alegria estar com vocês. Ministro que, como outros membros importantes do governo, está se protegendo, por isso estamos falando aqui pelo Skype. Ministro, depois dessa quinta-feira de uma troca de mensagens intensa, de declarações, houve algum movimento por parte do embaixador chinês, da chancelaria chinesa e da chancelaria brasileira para tentar pôr mais panos quentes nessa rusga? Depois de ontem à tarde, quando eu fiz aquela nota dizendo qual é a situação, nós procuramos contato com o embaixador da China. Infelizmente não foi possível, ele não estava disponível para o contato por alguma razão. O que nós estamos querendo simplesmente é um pedido de desculpas do embaixador da China pelo retweet que ele fez, retweetando uma postagem muito ofensiva ao presidente da República e a toda a família do presidente da República. Esse é o cerne da questão, né? Nós temos aí depois a situação. As coisas foram ditas entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China, né? Como eu disse, como você falou, o deputado Eduardo não fala pelo governo brasileiro, então isso é uma outra questão. Eu, na nota, também me coloquei à disposição para facilitar aí um contato e o que eu chamei um reentendimento entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China. O deputado Eduardo está plenamente disposto a isso. Há um interesse muito grande, uma determinação das duas partes, claro, sob a instrução dos dois presidentes, de trabalhar para esse pacote comercial. Vamos ver qual é o conteúdo, esperamos que seja um entendimento abrangente, com vários aspectos aí de facilitação do comércio, de aumento dos intercâmbios comerciais e dos investimentos. Você poderia dar um rápido panorama para nós desses esforços do Itamaraty nos países em que há mais brasileiros precisando voltar para o Brasil? Perfeito. Nós montamos aí praticamente uma operação de guerra com vários colegas mobilizados exclusivamente para isso, inclusive de outras áreas, além da área de assistência consular brasileira no exterior. Isso é a nossa grande prioridade nesse momento. O Ministério inteiro, praticamente, tanto em Brasília quanto no exterior, está mobilizado para isso. São várias situações diferentes, mas todas de dificuldade de brasileiros que querem retornar para o Brasil. Então, há alguns casos que estão muito prementes, no Peru, por exemplo, Portugal, Marrocos, Cabo Verde agora, muitos outros. E em todos eles, nós estamos atuando de várias maneiras para trazer os brasileiros. Não vamos descansar enquanto não trouxermos para casa todos os brasileiros que estão em dificuldade em qualquer lugar do mundo.
o que a gente pede é que os brasileiros que estão nessas situações fiquem atentos para as nossas redes sociais, porque muitas vezes as embaixadas, os consulados não estão conseguindo atender a todos os telefonemas, todas as chamadas, estão plenamente empenhadas, todas elas, em ajudar os brasileiros, mas por uma questão física, às vezes centenas de brasileiros ligando ao mesmo tempo, as embaixadas, os consulados não conseguem responder. Então, mas estão trabalhando incessantemente. O ministro descrevendo aí a situação dos brasileiros, muitas vezes em hotéis, muitas vezes sem ter onde ficar, e o esforço do Itamaraty em trazer esses brasileiros de volta, que são milhares espalhados por vários países. Ministro, houve bastante ruído na relação entre Brasil e Argentina, com o novo presidente Alberto Fernandes. O senhor teve uma reunião com o chanceler argentino, Felipe Solá. E como está agora essa interface, essa conversa, esse relacionamento com a Argentina? Temos agora bons sinais de que o novo governo está comprometido tanto com o bom funcionamento do Mercosul no comércio entre os seus países, quanto nas negociações externas do bloco. A Argentina está interessada? A Argentina está junto conosco nessas negociações. Então, tudo isso. São sinais bons para nós. Essa é a prioridade, além também da continuidade da defesa da democracia na nossa região. Encerrando a entrevista com a questão de Estados Unidos e China, quer dizer, nessa aliança estratégica com os Estados Unidos, o Brasil, de alguma maneira, vai diminuir a sua relação com a China ou vai procurar se equilibrar entre Estados Unidos e China? Não, de forma nenhuma, queremos manter uma relação excelente, estamos mantendo uma relação excelente com a China. Desde o começo do governo, nós temos dito que uma aproximação com os Estados Unidos não significa de forma nenhuma um distanciamento em relação à China. O que nós diagnosticamos é que existia um subaproveitamento em relação com os Estados Unidos. Estamos corrigindo isso, já fizemos muito por isso, criando vários acordos novos aí, já um acordo de salvaguardas tecnológicas, esse acordo recente de pesquisa e desenvolvimento na área militar, a questão da OCDE. Então, vários avanços com os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, mantendo uma excelente relação com a China. Estamos convencidos que é perfeitamente possível ter uma ótima relação com os dois, como nós estamos tendo nesse momento. Ministro, muito obrigado por participar da estreia do CNN Mundo. Eu que te agradeço essa oportunidade e queria enfatizar muito isso. O Itamaraty hoje está totalmente empenhado em trazer de volta para casa os brasileiros que estão em dificuldades aí no exterior. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Então, tivemos aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falando do esforço brasileiro em trazer de volta os brasileiros que estão em vários países aí por causa do coronavírus, com dificuldades de voltar. Falamos também desse atrito causado pelo deputado Eduardo Bolsonaro com a China, ele procurando apenas uma retratação em relação a um retweet do embaixador chinês que atacava diretamente o presidente Jair Bolsonaro e assegurando que a Argentina está no mesmo barco que o Brasil na questão de acordos de livre comércio com vários países do mundo e também assegurando aí que vai conseguir se equilibrar nas alianças estratégicas com os Estados Unidos e com a China. Inclusive, eu conheço o embaixador da China, o senhor Wang Yang. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar e, passar dessa turbulência, a gente vai ter um bate-papo bem amistoso. E como essa controvérsia criada pelo deputado Eduardo Bolsonaro repercutiu na China? Nós vamos conversar agora com o José Mário Antunes, que é o representante-chefe do Escritório de São Paulo em Xangai. José Mário, muito obrigado por participar aqui da estreia do CNN Mundo. Qual o impacto que essa controvérsia toda está tendo aí na China? Lorival, a gente já acompanhou também a reação aí no Brasil, do embaixador chinês no Brasil, e aqui na China também não foi diferente. Não apenas dos oficiais, mas também de muitos chineses em comentários, em redes sociais que a gente monitorou. Então que houve realmente uma reação negativa
sobre esses comentários, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que o importante é dizer que na China é muito importante o desenvolvimento do relacionamento para o sucesso do negócio. Então, às vezes, aqui na China, o relacionamento é mais importante do que o próprio negócio. José Mário, em relação ao coronavírus, a vida já está voltando ao normal aí na China? As coisas estão melhorando bastante com relação ao coronavírus. Nesses últimos dias, o governo tem reportado que não houve nenhuma infecção na China, que a maioria das infecções hoje reportadas pelo governo são infecções de chineses retornando para a China ou de estrangeiros que chegam aqui. Então há ainda uma preocupação de que haja uma segunda onda de infecções aqui na China, mas por isso que o governo não está baixando a guarda. Há ainda uma série de medidas restritivas e um certo controle, mas a gente já consegue observar um maior movimento nas ruas. E nas relações econômicas, comerciais, investimentos entre China e Brasil, quais as consequências que você já está sentindo do coronavírus? Eu acho ainda muito cedo da gente ter uma ideia de qual que vai ser o impacto do coronavírus sobre o papel da China na globalização. Em primeiro lugar, porque a gente precisa saber qual que é o tamanho dessa encrenca e como isso de fato impactará o nível de demanda e emprego em outras regiões. Mas eu sou levado a crer que a China vai se recuperar rapidamente, e a China tendo esse papel central na cadeia global de valores e possivelmente se recuperando com muita energia, isso pode servir como uma pressão positiva para o mundo, para a recuperação do mundo, da economia mundial. As indústrias estão fazendo investimentos para mudar as suas cadeias de valor, para não depender mais tanto da China. Qual a consequência que isso está tendo para a economia chinesa? Eu acho que é importante a gente entender que esse processo de deslocamento de algumas indústrias da China é um processo que vem acontecendo há algum tempo. Não é algo de agora. E esse processo ele acontece porque o governo chinês ele tem uma política de desenvolvimento industrial muito clara, que consiste na atualização da qualidade da indústria local. Então, o que eles priorizam aqui na China, indústrias com tecnologia intensiva, indústrias mais sustentáveis, e indústrias que não têm essa característica, elas estão sendo transferidas para outras regiões, especialmente aqui do Sudeste Asiático. Exemplos como Vietnã, Bangladesh e Camboja são países que têm recebido grande parte dessas indústrias que já não interessam tanto mais aos chineses. O interessante é a gente ver se, com essa crise ou depois dessa crise, indústrias internacionais instaladas na China, que fazem parte dessa cadeia global de valores, se essas indústrias elas vão se deslocar. Que essa foi uma discussão muito quente o ano passado, que é o decoupling da economia chinesa, que seria o que? A desindexação da economia chinesa diante de outras economias. Mas eu não me parece, não está demonstrado ainda que essas indústrias devem sair, porque a China hoje ela possui arranjos produtivos locais bem consolidados. Então esses arranjos produtivos, para serem desenvolvidos em outros países, leva muito tempo. E além disso, a China ela vai continuar sendo atrativa para investidores estrangeiros e há diversas oportunidades de investimento aqui na China. Muito obrigado, José Mário, diretamente da China, participando do CNN Mundo. O Brasil fechou todas as suas fronteiras, com exceção do Uruguai. O presidente Jair Bolsonaro relutou em tomar a medida por considerá-la difícil de implementar. Nossas fronteiras são secas e muito porosas.
Nós estamos com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. General, muito obrigado por aceitar o convite de participar da estreia do CNN Mundo. Lorival, é uma satisfação estar na CNN agora. Ministro, como as Forças Armadas estão mobilizadas para fazer esse controle das fronteiras? Olha, se existe alguma instituição que está presente em toda a nossa fronteira, nossa extensa fronteira, são as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro. Nós estamos sempre cumprimos essa missão constitucional do artigo 142, a soberania é nossa, mas a Lei Complementar 97 estipula os 150 quilômetros de faixa de fronteira. Então, nós estamos presentes e agora mais ainda com fechamento parcial, mas é um fechamento que nós estamos ajudando os órgãos de segurança, particularmente do Ministério da Justiça. Então, nós estamos presentes já. Ministro, observando o exemplo dos outros países, pode haver a necessidade no Brasil de implementar medidas mais estritas, conter a circulação da população, talvez até mesmo pode haver alguma desordem, pode haver saques numa situação extrema. Qual é o plano de contingência do setor da defesa para uma situação, um cenário mais grave? Lorival, ontem mesmo eu expedi uma diretriz minha para as forças. Nós acionamos, constituímos 10 comandos conjuntos. Isso significa, em todas as regiões do Brasil, Amazônia, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem um comando conjunto voltado para esse tema do Covid-19. Esses comandos conjuntos já estarão em condições de prestar qualquer auxílio que for necessário ou demandado dentro das nossas possibilidades, né, em relação a essa guerra que é o Covid-19. Está previsto também alguma participação das Forças Armadas em logística, transporte, agora falando mais da área civil mesmo, né, do apoio ao serviço civil, hospitais de campanha, navio-hospital, algo assim? Lorival, eu acho que a principal ação nossa será na logística, né, no transporte de material, de remédios, de doentes. Nós já ajudamos muito, não sei se o telespectador vai lembrar disso, em várias ocasiões, a respeito da dengue, da zika, as Forças Armadas, até na conscientização da população, as Forças Armadas podem ajudar isso. Então, depende da demanda que os estados, os municípios chegarem aí ao Ministério da Defesa e às nossas forças. Ministro, o Brasil expulsou os diplomatas e também os adidos militares da Venezuela que estavam em Brasília. Até onde eu sabia, havia um certo contato entre a subchefia do Estado-Maior, que é a que cuida de relações internacionais, e os adidos da Venezuela, e esse talvez seria o único canal que ainda havia entre Brasil e Venezuela. Como ficou essa questão? A saída, primeiro que é uma posição política que o Brasil adotou, referendando o Grupo de Lima, né, que não reconhece o governo atual da Venezuela. Isso aí, as representações diplomáticas do Brasil estão voltando junto com os nossos adidos. Os adidos para a gente é uma fonte oficial e importante de troca de informações, né? Mas enfim, é essa posição. Nós mantemos os contatos na fronteira, isso aí é normal, né? Entre os órgãos de segurança que cuidam da fronteira da parte da Venezuela e o nosso. Mas realmente dificulta um pouco aí, mas é uma posição certa que o governo brasileiro adotou. Ministro, o senhor foi na comitiva, na delegação para os Estados Unidos, com o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo, e participou ali da tratativa de algum acordo militar com os Estados Unidos. O senhor poderia detalhar como é esse acordo, como é essa aliança? Lorival, agradeço a oportunidade em relação a esse assunto aí. O governo do presidente Bolsonaro voltou um alinhamento com o americano. Os Estados Unidos é um parceiro estratégico. Na área militar, a mesma coisa.
E nós avançamos muito ano passado e já esse ano, né? Eu lembro que ano passado foi aprovado, depois de 20 anos, o Acordo de Salvaguarda Tecnológico, que vai possibilitar a plena utilização da base de Alcântara. Em seguida, nós fomos reconhecidos como membro ex-TROTAN. Isso nos abre um leque de oportunidade muito grande. E agora, nessa viagem, foi assinado um acordo que poucos países têm, que é em relação ao RDTE, que na sigla em português, né, na versão, significa Programas e Projetos na Área Militar de Pesquisa, Desenvolvimento, Avaliação e Testes. Então, são programas e projetos na área de defesa comuns que, seguindo o padrão OTAN, não abre mais oportunidades ainda. E se esses programas e projetos evoluírem, nós vamos ter acesso a um fundo americano de defesa, que esse ano é de 104 bilhões de dólares, né, para amadurecer os projetos, para desenvolver. Os Estados Unidos têm pressionado os aliados a impedir a entrada da Huawei, a gigante chinesa do 5G, em troca dessa aproximação na área de defesa, porque dizem que não confiam na Huawei. Do ponto de vista da defesa, do ponto de vista estratégico, o senhor acha que valeria a pena para o Brasil fazer essa concessão e essa questão foi colocada na mesa? Dorival, foi colocado à mesa da importância da adoção da 5G, né? Não a forma, a maneira, o modo em relação a isso, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia nosso está à frente disso, lógico que é uma adoção de um parâmetro bem superior à 5G, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa será ouvido em relação a isso, mas é uma adoção que está ainda em planejamento em relação a isso, mas é uma preocupação não só de outros países, como também o Brasil. É um avanço que envolve alguma coisa estratégica em relação a essa adoção. Portanto, são duas coisas estratégicas. De um lado, uma aproximação, esses acordos com os Estados Unidos, a participação desse fundo. Por outro lado, a Huawei, que tem uma vantagem competitiva. Como o senhor vai se pronunciar no governo quando chegar a hora da decisão? Nós estamos estudando, Dorival, nós estamos vendo ainda todos os aspectos que envolvem isso. Não tem uma decisão, não tem uma forma ainda formatada em relação a isso. Nós temos que ver todos os aspectos que envolvem, o aspecto estratégico, o aspecto econômico, o aspecto até de fatiar concessão, como mais ou menos os ingleses fizeram. Quer dizer, são várias alternativas que o governo vai avaliar. Tá ok? Ok. Ministro, muito obrigado por participar do CNN Mundo. Dorival, foi um prazer e sucesso ao programa. Muito obrigado. Está aí, então, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, falando sobre os principais temas das questões de defesa do Brasil desse momento. Coronavírus, Venezuela, aliança com os Estados Unidos e, claro, o 5G. A Argentina tem adotado medidas bem mais severas que o Brasil no combate ao coronavírus. O nosso correspondente em Buenos Aires, Diego Rezende, tem informações exclusivas para o CNN Mundo sobre até onde vai a preocupação do governo argentino. Diego Rezende, muito bem-vindo à estreia do CNN Mundo. Diego, o que você sabe sobre as projeções... Olá, Lorival, tudo bem? Tudo bem. Diego, o que você sabe sobre as projeções confidenciais que o governo argentino faz em relação a essa pandemia? Então, eu tive acesso ao documento que fez o Alberto Fernandes tomar a decisão de instaurar uma quarentena total no país e os números realmente são impressionantes. Se o país tivesse tomado medidas graduais, não as que tomou, que foram radicais, o país teria de 128 casos que teve na última sexta, iria em junho para 250 mil infectados, o que seria um número para o Brasil em proporção de 1,2 milhões. Não há sistema
de saúde que aguente. Agora, se as medidas fossem tardias, que um pouco é a situação no Brasil, pelo menos no momento, iria de 128 casos para 2,2 milhões de casos, aí estouraria o sistema de saúde e realmente a situação na Argentina seria muito pior que a da Itália, porque a estrutura médica é muito inferior. No Brasil, esses números projetados, a população, lógico, é 5 vezes a da Argentina, seria de 10 milhões de infectados. Se o Brasil não fizesse nada hoje, em junho, teria 10 milhões de infectados, o que seria uma catástrofe histórica para o povo brasileiro e, lógico, também para o argentino. Hoje, a Argentina está uma semana antecipada à China, que pelo momento conseguiu resolver o problema, e 15 a 20 dias antecipada à situação da Itália e da Espanha, principalmente a situação da Itália, que reagiu tarde, são os próprios italianos que estão se lamentando disso. Circulação totalmente controlada, é isso? De todos os argentinos. Na situação, a ordem do presidente, via decreto, é para todos os argentinos ficarem em casa. Sexta de manhã, assim que começou a quarentena total, foram detidas 7 pessoas, tem prisão de 15 dias a 5 anos e é efetiva. No mínimo, você pega 2 dias de cadeia por sair na rua. Tem alguns ramos que estão autorizados, lógico, supermercados, farmácias, hospitais, postos de gasolina, mas para sair de casa tem que ter uma justificativa e pode sair só uma pessoa da família. Diego, eu entrevistei o chanceler Ernesto Araújo e ele disse que o governo de Alberto Fernandes está aberto para acordos de livre comércio, para dar continuidade ao acordo com a União Europeia e também para novos acordos com outros países. Essa é a sua percepção também aí em Buenos Aires? A informação que eu tenho daqui é que o governo do Alberto Fernandes, mesmo sendo crítico durante a época do Macri e do acordo União Europeia com o Mercosul, principalmente por causa de que não havia informação clara do que se tratava esse acordo. Mas hoje eles apoiam, eles acham que têm mais receio a respeito de acordos bilaterais dos países do Mercosul independentes entre si. Por exemplo, do Brasil com a China, do Brasil com outros países, sem aprovação de todos os membros do Mercosul. Mas acho que o principal, que é a União Europeia com o Mercosul, o Alberto Fernandes está dentro. Tá certo. Muito obrigado, Diego. E você também está dentro do CNN Mundo. Obrigado, Lorival. Um prazer. Prazer foi nosso. E aqui terminamos o CNN Mundo, o programa que coloca você a par de tudo o que aconteceu de mais importante em todo o mundo, com análise e com informação. Eu espero você todas as semanas no CNN Mundo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.